Fala galera, beleza pura? Boa tarde, 14 de fevereiro de 2021. Estamos aqui voltando, né? Dando sequência na parte 5 do manual do proprietário do 1200. Ontem nós começamos, né, a detalhar a manutenção geral do veículo, né, na página 37. Um conteúdo fantástico. Que nós abrangemos, né? Tensão da correia, regulagem de carburador, distribuidor, platinado, parte técnica de bateria, caixa de fusível, muito bom. Hoje nós vamos seguir, né, nessa parte, né, de manutenção geral do veículo, tá? Até a página 58, tá? Paramos na regulagem dos faróis. Página 49 do nosso manual, tá? Vamos lá, pessoal? Bom, imagem à frente ali, né? Vocês vão estar percebendo, regulando o feixes, né? A parte do farol dianteiro, né? Medidas A, lá da imagem, né? Medidas A, 5 metros, que é a distância do farol até parede, né? Como exemplo, uma parede. B, 1.104 milímetros, 1104 milímetros, né? Distância B entre pontos óticos lá projetado na parede, letra B, tá? 1104 milímetros. Letra C, distância entre o centro de farol e o chão. Olha lá, a distancinha C ali na lateral da imagem. D igual 50 milímetros, tá? Distância ali do centro, tá? Até a parte de baixo, na pontilhada, né? Central do retângulo. Observe bem na imagem. Centro do mais até o centro do retângulo, que é pontilhado, é a cota D, 50 milímetros, 5 centímetros, que é a distância entre o limite superior da luz baixa e os pontos centrais das cruzes, tá? Luz baixa com ponto central das cruzes, tá? Regulagem dos faróis. No caso de não haver um instrumento de regulagem dos faróis, proceda da seguinte maneira. 1. Coloque o veículo em uma superfície plana a 5 metros de distância da parede. Tá? 2. Marque na parede 2 cruzes, de acordo com as medidas indicadas no desenho. 3. A linha do eixo longitudinal do veículo deve coincidir com o centro entre as 2 cruzes. 4. Acenda as luzes dos faróis alto e verifique a incidência dos fachos luminosos sobre as cruzes. 5. Quaisquer desvios na altura ou lateralmente podem ser corrigidos através dos parafusos dos aros dos faróis. Essa regulagem, né? Pegando meu carro essa semana agora, de uma olhada geral na parte inferior, na parte de baixo do carro, pra gente pegar a estrada, né? Vamos fazer uma viagem agora no final de semana que vem. Eu vou estar fazendo essa regulagem aqui em casa, aqui na parede de casa. Eu vou estar fazendo essa regulagem criteriosamente seguindo o manual do proprietário, que não tem erro. Página 49. Regulagem da altura. Observe ali na imagem, né, onde que é o ponto, né, de regulagem no aro do farol. Tá? Vire o parafuso esquerdo para a direita. O facho sobe. Vire para a esquerda, o facho desce, tá? Então mostra ali o parafuso certinho para o facho subir ou o facho descer, beleza? Regulagem lateral. Muito bem. Vire o parafuso direito para a direita. O facho desloca-se para a direita. Vire para a esquerda, o facho desloca-se para a esquerda. Os termos direito e esquerdo se refere à posição do motorista sentado ao volante, tá? Sentado ao volante, direito ou esquerda é o ponto de referência tratado aqui nessas diretrizes de regulagem.
Depois ligue a luz baixa e verifique a distância entre o limite superior de seu facho e o centro da cruz. Tem que ser 5 centímetros. Substituição das lâmpadas dos faróis. Outra imagem mostrando, né, como fazer a substituição. Desatarrache o parafuso existente ao centro, na parte inferior do aro do farol, e retire o conjunto do farol. Em seguida, solte os grampos de fixação. Ao proceder à substituição, verifique se a nova lâmpada de luz assimétrica está bem limpa e bem encaixada no soquete. Página 51. Substituição da lâmpada da placa de licenciamento. Para substituir a lâmpada da placa de licenciamento, é necessário abrir a tampa do compartimento do motor. Depois, retira-se o suporte da lâmpada, desatarrachando as duas porcas de retenção e trocando a lâmpada e recolocando o conjunto. Tá? Então é necessário, né, pela imagem, né, para ter um ponto melhor de trabalho, abrir a tampa do motor, você tem um acesso mais fácil para estar retirando, né, a proteçãozinha e trocando a lâmpada de licenciamento. Substituição das lâmpadas da luz de freio e lanterna do seu pisca-pisca. Para substituí-las, desatarracham-se os dois parafusos de fixação do vidro, removendo-o antes de tornar a montar. Verifique o correto funcionamento das lâmpadas, tá? Então retira, né, a proteção, né, a lente, né, os dois parafusinhos, troca a lâmpada, né, antes disso verifique se a lâmpada está limpa e se ela está funcional. Beleza? Na imagem abaixo, substituição das lâmpadas de controle, tá? As lâmpadas de controle da pressão do óleo, do dínamo, dos indicadores de direção e do farol alto, bem como a lâmpada de iluminação do velocímetro, encontra-se debaixo do quadro de instrumentos. São facilmente retiráveis dos respectivos suportes. Número 1 da imagem. Lâmpada de iluminação para o velocímetro. Olha ela lá em cima, né, na parte superior ali do velocímetro. 2, um pouquinho abaixo. Luz indicadora dos faróis altos. 3. Luz indicadora da pressão do óleo. Tá? Lá embaixo, do lado esquerdo da imagem, embaixo do velocímetro do lado esquerdo, pressão do óleo. Número 4, ao lado direito, né, o centro ali das 3. Número 4, luz indicadora do pisca-pisca, o centro ali do velocímetro, tá na parte inferior. Ao lado, número 5, luz indicadora do funcionamento do dínamo, beleza? E a luz 6 já está indo para o indicador de volume de gasolina, né? Indicador de combustível, tá? Lâmpada de iluminação do indicador de gasolina é o item 6 da imagem. Substituição da lâmpada do pisca-pisca. Desatarrachar o parafuso de fixação e retirar a lente de plástico. Substituir a lâmpada. Na montagem, certifica-se do perfeito ajustamento da guarnição de borracha para evitar a entrada de água. Detalhe importante aí na hora de remontar, se está bem encaixadinha na vedaçãozinha, tá? Página 52. Regulagem dos freios. Bacana essa parte, hein? Muito legal, importantíssima. Também deve ser confiado aos revendedores de serviços autorizados VW. Todavia, no intuito de socorrer os motoristas que se encontram muito longe de um serviço VW, damos a seguir algumas pequenas informações. Verificação dos freios. Se o pedal do freio estiver com uma folga ou se houver necessidade de comprimi-lo,
excessivamente para que a ação do freio se torne eficaz, isso indica que a folga entre as sapatas e o tambor do freio é muito grande. Para se verificar o grau de desgaste das lonas de freio, existe um orifício apropriado no tambor. Aconselha-se a fazer tal verificação a cada 5.000 quilômetros. Se as lonas estiverem muito gastas, devem ser substituídas. Na regulagem do freio, deve-se agir da seguinte maneira: freio hidráulico. Aberto o cofre dianteiro e retirada a roda sobressalente, o step, torna-se acessível o reservatório do cilindro mestre. Deve-se usar apenas fluido para freios de alta qualidade, evitando-se, porém, a mistura das diversas marcas existentes. O reservatório deve estar cheio até pelo menos 3/4 da sua capacidade. Esta operação exige cuidado, pois o fluido para freios corrói o esmalte, danifica a pintura do seu carro. Evite qualquer derramamento. Tá? Imagem abaixo, né, mostra ali o reservatório. Uma observação, né, esse reservatório é aquele metálico até o 62, tá? Nós estamos tratando de um catálogo original do 63, porém essas imagens da Volkswagen manteve do reservatório, né, do cilindro mestre ali, do fluido de freio do 62, tá? Como sangrar o freio hidráulico? Já na imagem da direita. Se você apertar o pedal do freio até o fundo, pisou até o fundo, e não sentir resistência, senão a de uma mola, é sinal de que entrou ar no sistema hidráulico. Proceda então da seguinte forma. Página 53. Número 1. Tire a capa de borracha da válvula de sangria do freio e adapte um tubo de borracha para sangrar os freios. 2. A extremidade livre do tubo deve ficar mergulhada num copo de vidro cheio até a metade, com fluido especial para freios. A boca do tubo deve ficar o mais alto possível. 3. Desatarrache o parafuso de sangria do freio, fazendo-o girar cerca de 2 voltas. 4. Aperte várias vezes e rapidamente o pedal do freio, soltando-o depois lentamente, até o ar deixar de borbulhar pela boca do tubo. Durante essa operação, tome cuidado para que o depósito de reserva contenha sempre bastante fluido e não aspire o ar. 5. Ao apertar o pedal pela última vez, mantenha-o nesta posição até atarrachar de novo o parafuso de sangria. Apertou, segura, atarracha o parafuso de sangria para evitar a entrada de ar novamente no sistema. 6. Número 6. Tire o tubo de borracha e ponha novamente a capa de borracha. Capinha de borracha de proteção. Número 7. Repita a operação para as outras rodas. Se for necessário, coloque mais fluido no recipiente de reabastecimento. Regulagem do freio hidráulico. Se o pedal do freio apresentar um curso muito grande antes de produzir o efeito de frenagem, é porque a folga entre as sapatas e o tambor do freio é excessiva. Nesse caso, é obrigatório regular as sapatas ou guarnecê-las novamente, o que se faz da seguinte maneira. Imagem abaixo, roda dianteira e roda traseira.
Página 54. 1. Primeiro passo. Levante a roda e gire-a para frente até que a abertura de regulagem do tambor pare acima de uma das porcas de ajuste. 2. Usando uma chave de fenda como alavanca, gire a porca de regulagem no sentido da seta, até a lona de freio deslizar ligeiramente no tambor. 3. Desaperte as duas porcas por cerca de 3 ou 4 entalhes, até que a roda gire livremente. 4. Retire a operação com a outra porca de regulagem. Repita a operação com a outra porca de regulagem, fazendo-a girar em sentido inverso ao da primeira. 5. Regule da mesma maneira os freios das rodas restantes. Antes e depois da regulagem, é recomendável apertar novamente o pedal do freio para centralizar as sapatas, ou seja, para que as mesmas fiquem bem adaptadas ao tambor. Para ajustar os freios das rodas traseiras é necessário soltar o freio de mão. Regulagem do freio de mão. Número 1. Levante ambas as rodas traseiras. 2. Desaparafuse a cobertura da alavanca do freio de mão, empurrando-a para frente. 3. Aperte as duas porcas de regulagem dos cabos do freio, até que as rodas traseiras girem ainda livremente, estando solto o freio de mão. 4. Aperte o freio de mão cerca de 2 dentes e verifique se a ação do freio é igual em ambas as rodas traseiras. Já no quarto dente, não deve ser mais possível girar as rodas com a mão. Trave as porcas de regulagem pelas contraporcas. Beleza? Página 55. A direção. A folga do sistema de direção deve ser sempre a menor possível. Com as rodas dirigidas para frente, não deve apresentar folga que seja perceptível. O volante deve voltar automaticamente à posição normal após uma curva. Em princípio, o ajuste da direção só deve ser realizado por um revendedor ou serviços autorizado VW. Caso se faça necessário uma ajustagem imediata do mecanismo, deve-se agir da seguinte maneira. Primeiro, manobre a direção de forma que as rodas fiquem perfeitamente voltadas para frente. 2. Solte na caixa de direção a contraporca e o parafuso de regulagem do setor, conforme imagem ilustrativa. 3. Regule a folga axial. Para isso, afrouxa-se o parafuso de aperto do casquilho de ajuste, em seguida, apertando este último no sentido do ponteiro dos relógios, sentido horário, até que a rosca sem fim deixe de apresentar folga sensível. Terminada a regulagem, atarraxe o parafuso de aperto do casquilho de ajuste. 4. Regule a folga radial, girando para a direita o parafuso de regulagem, até encontrar o tope. Afrouxe-o em seguida cerca de 1/8 de volta. 5. Prenda o parafuso com a contraporca assim que terminada a regulagem. 6. Para verificar se a ajustagem foi bem feita, deve-se voltar as rodas dianteiras para a esquerda e para a direita, com o eixo dianteiro do carro levantado. O
Plano de manutenção prevê um ajuste dos pinos de suspensão do apoio dos braços da suspensão do eixo dianteiro a cada 5.000 quilômetros. Com isso, surgem alterações de convergência, tornando-se necessário verificar também a convergência das rodas dianteiras a cada 5.000 quilômetros. Verificação da convergência. A convergência das rodas dianteiras de um carro sem carga e no solo deve variar entre 1 e 3 milímetros. Essa medida só pode ser verificada com um aparelho especial. Desvio dessa medida provoca uma aderência deficiente do carro ao solo e tem como consequência desgaste mais rápido e irregular dos seus pneus. Página 56. Rolamento das rodas dianteiras. Sempre devem ser regulados pelas revendedoras dos serviços autorizados Volkswagen. Todavia, no caso de circunstâncias especiais, exigir a desmontagem de um dos tambores de freio dianteiro, os rolamentos deverão ser ajustados de acordo com as seguintes instruções. Aperta-se a porca sextavada interior apenas o suficiente para que, com a contraporca atarrachada, o disco de pressão ainda possa mover-se no sentido lateral com o auxílio de uma chave de fenda. Ao se mover o tambor transversalmente no sentido da marcha, ele não deve apresentar nenhuma folga sensível. Se a regulagem for muito frouxa ou muito firme, há o risco de, em pouco tempo, destruírem-se os rolamentos das rodas dianteiras. Terminada a regulagem, prende-se as porcas dobrando a chapa de segurança. Imagem abaixo, que vocês estão vendo, da página 56. Regulagem da fechadura da porta. As fechaduras das portas do Volkswagen não exigem regulagem periódica. Entretanto, caso a porta emperre ou trepide, é fácil regular a cunha movediça. 1. Verifique se os 3 parafusos da placa de fecho estão bem apertados. Aperte-os firmemente se for necessário. A placa do fecho deve ser regulada de forma tal que a porta se ajuste perfeitamente aos batentes da carroceria. A caixa da fechadura na porta dianteira, na parte dianteira da porta, a caixa da fechadura na parte dianteira da porta deve encaixar perfeitamente na placa de fecho, de modo que a distância em cima e embaixo seja aproximadamente igual. Página 57. Número 2 da regulagem da fechadura da porta. Segurando com uma chave de fenda o parafuso de regulagem, afrouxe a contraporca. Conforme imagem. Chave de fenda, afrouxe a contraporca. Número 3. Vire o parafuso de regulagem para a esquerda, se a porta apresentar trepidação, ou para a direita, se estiver emperrando. Em geral, basta 1/4 de volta ou meia volta para regular a cunha. Número 4. A fechadura estará perfeitamente regulada se a porta não abrir facilmente quando for acionada a maçaneta interior. Se a resistência for muito grande ou a porta abrir-se depois de haver sido fechada, deve-se regular novamente o parafuso, girando-o para a direita. Número 5. Feita a regulagem, trave novamente o parafuso de regulagem e aperte a contraporca. Muito bem, galera. Página 58, né? Uma imagem
bem assim, uma vista, né, do motor 1200 com alguns itens, né, básicos, né, com a nomenclatura, né? Olha só que imagem fantástica. Nós vamos estar passando item por item, tá? Você que tem um motor 1200 já está familiarizado com essa termologia. Quem não tem, por curiosidade, vai estar vendo. Vai ser muito legal ter como conhecimento, tá? Número 1, começa lá de cima da imagem, tá? Filtro de ar por banho de óleo. 2, vamos descendo. 2, carburador. 3, bobina de ignição. 4, radiador de óleo. 5, carcaça da turbina. 6, distribuidor da ignição. 7, tubo de admissão. Número 8, tubo de pré-aquecimento. 9, bomba de gasolina. 10, interruptor da pressão de óleo. 11, árvore de manivelas. 12, árvore de comando das válvulas. 13, dínamo. 14, volante. 15, bomba de óleo. 16, filtro de óleo. 17, turbina de ar. 18, tubo de enchimento de óleo. 19, biela. 20, pistão. 21, cilindro. 22, vela. 23, válvula. 24, cabeçote dos cilindros. 25, balancim. 26, tucho. 27, dispositivo do aquecimento. 28, tubagem do aquecimento. E número 29, bujão para drenagem do óleo. Galera, parte 5 nós vamos encerrar por hoje. Amanhã, segunda-feira, nós vamos fazer a sexta e última parte para fechar todo o manual do proprietário, tá? Nós vamos entrar na página 59 em pormenores da construção. Nós vamos falar um pouco de transmissão, a vista da transmissão com os nomes técnicos, tá? Dos componentes, características técnicas, né? Toda a parte de tabela, essa daqui vai ser bem legal, né? Freio, dimensão, combustível, tipo de óleo, quantidade de abastecimento, tabela de lâmpadas, toda a parte técnica, tá? Tabela técnica de informações. Plano de lubrificação, tá? Nós vamos abranger também o plano de lubrificação. Serviços, né? Dentro do plano de manutenção. O Volkswagen visto em corte, né? Essa daqui é uma imagem fantástica também, mas nós vamos detalhar todos os nomes, né? A nomenclatura do Volkswagen visto em corte. E a ferramentas e acessórios, tá? Que acompanhava o seu Volkswagen, tá? Nós vamos estar detalhando ferramenta por ferramenta para realização de todas essas manutenções que contém aqui dentro desse manual. Galera, tá curtindo o conteúdo? Deixa um joinha pra gente, é muito importante pra gente ficar sabendo se estão gostando do nosso conteúdo, é o nosso termômetro. Quer conteúdos assim, né? Deixa a inscrição ativa, o sininho lá ativo, né? Que vocês vão estar recebendo as notificações dos nossos novos vídeos. Beleza? Vamos junto. Valeu, galera. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, com a parte 6 e última do nosso Manual do Proprietário do 1200. Um abraço. Valeu!